Olá, Paisane, muito bom dia, muito bem-vindos ao nosso 8º Copói. Hoje com a presença ilustre do nosso conhecido Elvis Roberto Laut, da Patrimônio Investimentos. Hoje, 2 assuntos extremamente relevantes, pessoal. Eu vou ensinar vocês a como montar um portfólio, uma carteira de investimentos do zero, certo? Eu sei que existe lá no meu site, mas muitas pessoas têm dúvidas e não sabem como é que se faz uma alocação coerentemente. Então, no finalzinho aqui da nossa exposição, já montei um quadro ilustrativo para vocês tirar isso de letra. E o Elvis vai fazer um comentário, fazendo algumas análises também junto comigo, elucidando sobre aonde investir agora com os juros em queda. Nós temos recebido bastantes informações, bastantes dúvidas, o que a gente faz com o dinheiro agora que nós perdemos a possibilidade de remunerações ali tranquilas na faixa de 1% ao mês. Agora o cenário mudou. Então nós vamos discursar a respeito disso e apresentar alguns destaques, né, de investimentos que nós achamos aí no momento. Elvis, bem-vindo novamente a esse nosso encontro, que agora utilizando a plataforma ao pé do ouvido, visto a sua agenda cheia, né? Nós encontramos uma brechazinha aí nessa segunda-feira. Bom dia, CR, bom dia a todos os investidores, participantes do grupo. A gente tem que usar a tecnologia a nosso favor, né, Carlos? Então, é isso aí, essa plataforma muito boa, por sinal, descoberta aí por vocês. É muito importante a gente estar sempre nesse trabalho de acompanhamento de cenário, quais são os produtos mais interessantes de acordo com o movimento da economia, né? Eu acho que a gente tem vários instrumentos, tanto pós, pré, multimercados, enfim. Então, acho que o nosso trabalho aqui, antes, né, de estar fazendo esse vídeo aqui, né, é esse trabalho de analisar cenário. De analisar cenário e aí passar quais seriam os instrumentos mais interessantes que a gente vê que estão em destaque aí na plataforma aqui a gente fala, né, da plataforma da XP Investimentos, tá? Então, legal, né, eu queria, antes de passar esses destaques, gostaria de comentar que na plataforma da XP, nós tínhamos sempre um horário que era até as 2h30, horário para aplicação e resgates de produtos de renda fixa, tanto emissão bancária quanto emissões de crédito privado. Então, CDBs, LCIs, LCAs, enfim, debêntures, CRIs, CRAs, eles sempre eram até as 2h30 da tarde. A partir dessa semana passada, a partir de quarta-feira, nós conseguimos estender esse horário para até as 15 horas. Então, para aquele investidor que, poxa, ele deixa ali para a última hora fazer um resgate de um CDB, tomou aquela atitude a decisão de comprar um título público, enfim, ou de fazer algum outro investimento, ou até mesmo um resgate para alguma necessidade dele pessoal. Então, 15 horas, então. Renda fixa até 15 horas. Então, até as 15 horas, acho que é bem legal, uma coisa que a gente briga bastante internamente, porque a gente sabe que é importante para o nosso cliente. Legal. Outro destaque que eu gostaria de fazer, nós tivemos aqui em Santa Catarina, na semana retrasada, a presença de um dos gestores e sócios da Verde Asset, o Pedro Salles. Fizemos um evento aí para mais de 150 pessoas em Jaraguá do Sul. Eu acabei colocando o link, nós gravamos isso, eu coloquei o link ali Muita gente assistiu da nossa plataforma. Então acho que é legal também para o pessoal ter mais uma fonte de informações, enfim, ver o que o pessoal está pensando. Ele é um dos sócios da gestora Verde, então uma cabeça, é bem legal ver como é que essa turma pensa e raciocina também em relação ao mercado nacional e internacional. Então tá lá, quem quiser aproveitar, tá lá de graça, conteúdo de primeira qualidade na sala aí do CR. Elvis, me permite, então, já fazer uma introdução. Vamos lá. Desse nosso encontro de hoje. Fundamentalmente, eu percebo, estou percebendo, isso já é comum ocorrer em todas as vezes em que na nossa economia nós temos uma redução de taxa básica da economia, da taxa Selic, conhecida a nossa taxa Selic.
Perfeito. As pessoas que não têm tanto assim conhecimento do mercado financeiro e também não têm como acompanhar, eles gostam daquela estabilidade de rentabilidade em torno de 1% ao mês, né? Aquela rentabilidade segura. E a partir do momento em que o cenário muda, as pessoas começam a ficar preocupadas, né? Já tinha uma rendazinha extra oriunda da remuneração da renda fixa, e agora nós passamos de um juros de 14, né? O juro praticamente caiu a metade, né? Nesse período. Perfeito. E as pessoas ficam preocupadas e o que fazer com o dinheiro? Será que acabou a onda da renda fixa? Será que eu preciso arriscar mais? Gente, muita atenção agora é que quando surgem essas oportunidades escabrosas aí pela web, muitas vezes todo aquele rendimento que você teve no passado, isso aí você pode perder em questão de meses se você não tomar cuidado. Eu já citei exemplos aqui, tem até gente da nossa plataforma que, sem desconhecimento de causa, foi agressivamente no mercado de renda variável e perdeu uma quantia absurda. Então, isso eu gostaria que não acontecesse com vocês. Gente, nós vamos passar um momento de stand-by. De stand-by, ou seja, enquanto a economia não se ajustar, nós estamos vivendo o quê? Numa recessão que já vem se alastrando há quase um ano. Um desemprego de 13 milhões, o desemprego oficial, que para mim deve estar entre 15 e 17 milhões. Nós temos uma baixa arrecadação do governo, visto a economia em recessão, né? Porque se não se produz, não se vende, não se arrecada. Então, é transitório e por força, por decreto, a taxa de juros vai ter que ser jogada para baixo. A expectativa aí do mercado é que chegue até 7% em 2017. O que se faz em períodos de taxa baixa? Se aprende coisas novas. Eu, por exemplo, eu vou deixar em primeira mão informado aqui, eu já em novembro vou esperar abrir a Black Friday, eu vou fazer uma outra pós-graduação em Direito Imobiliário. Tá certo? Encontrei um ótimo curso de um professor catedrata que escreveu o best-seller do Direito Imobiliário, de quase 800 páginas. Ele é coordenador e um dos professores desse curso. Eu vou fazer isso daqui. Tá? Vamos também, eu vou orientar vocês a começarem a conhecer a renda variável. Eu propus ao longo da semana passada, né, que vocês discutam, mandem e-mails para mim, do curso que vocês querem que eu desenvolva para vocês. Operar comprado ou operar vendido? Visto uma iminência que poderá ocorrer aí para frente, né, de o mercado virar, o mercado mundial virar e aqui refletir. Mas para mim tanto faz. Se vocês quiserem operar fácil, do básico, ali os conceitos fundamentais da renda variável, operar comprado, não há problema nenhum. O importante é que o curso não pode ser grande, extenso, tá certo? Porque mercado de renda variável não se aprende assim tão simples, tão fácil. É um período relativamente grande. Tá? Mas vocês decidem aquilo que vocês querem. Nós temos até o final do ano aí para fazer enquete, fazer brainstorming, fazer lives aqui, e aí eu vejo o que vocês desejam, né? Se é realmente interesse aprender, porque, infelizmente, quando a taxa de juros está em queda, nós precisamos, para tentar alcançar uma rentabilidade razoável, um pouquinho acima da média do mercado, nós temos que arriscar um pouquinho mais, né? E esse arriscar um pouquinho mais significa multimercados em fundos, né? Multimercados, ou até mesmo, independentemente de fundos, você pode entrar aí na renda variável, em ações ou em fundos de índice. Mas isso mediante conhecimento, gente, certo? A gente predica aqui a filosofia de eu ensino vocês a pescar. Vocês percebem que eu nunca fiz uma indicação de ações, porque eu não acho justo, eu como
orientador, educador financeiro e professor universitário, ficar indicando alguma coisa que o pessoal não sabe nem o que é uma ação, não sabe nem lançar uma ordem, tá certo? Uma ordem escondida, uma ordem limitada, uma ordem a mercado, ordem via boleta, ordem via gráfico, sabe? Então, nós precisamos passar por isso, né? Eu indico vocês a passar por isso. Então, eu peço, né, uma paciência e meditação para vocês, que até final deste ano a gente vai ter uma luz do que vocês desejam, né? Me dando um rumo para aquilo que vocês queiram aprender comigo. Perfeito? Então, a orientação inicial é essa. A renda fixa está baixa? Tudo bem, não mudou nada. O Elvis aqui vai comentar que ainda existem oportunidades interessantes, não tanto quanto antes, ok? Exato. E não esqueçam, se você for tornar-se um pouquinho mais agressivo, não experimente sair fora daqueles percentuais propostos por mim, tá certo? Naquela planilha antiquebradeira que tem no site, que nós vamos mostrar de novo ao longo aqui dessa nossa explanação, porque aquilo foi testado, gente, foi testado ao longo de toda a minha carreira profissional, pelas minhas consultorias, e aquilo ali é justamente moldado de tal forma que se o mercado, se é um determinado mercado, sai de mão, você não quebra, não vai quebrar nunca, você pode trincar assim, mas quebrar nunca, perfeito? Então, é isso aí. Nós temos 2 assuntos. Eu vou ensinar como se monta uma planilha do zero, uma alocação de portfólio do zero, e agora o Elvis vai elucidar sobre algumas observações, né, que ele... Exatamente. Algumas observações em relação aí ao que a gente pode encontrar na plataforma da XP. Só minha contribuição na linha que o Carlos falou aí, lembrando que a gente sempre, acho que o Carlos já mencionou isso, já bateu bastante vezes aí nos vídeos que ele faz, mas em relação ao juro real, né, e não olhar só o juro nominal, o juro real, então a inflação aí próxima de 3%, e uma taxa de juros a 8%. Então, diferentemente, quando a gente estava ali com 14% de Selic e uma inflação de 10%, né, um juro real de 4%. Eu fiz um vídeo, uma live sobre isso aí, para determinar a rentabilidade real. Legal, eu acompanhei, muito bom por sinal, bacana. Então, acho que é isso. E assim também, eu vejo alguns investidores aqui que a gente atende de uma forma, a gente tem os nossos clientes, né, hoje a Patrimônio atende 2.200 clientes e nós estamos aí com uma custódia de 900 milhões de reais. Claro que a grande parte disso é através dos nossos clientes aqui, que a gente atende de uma forma presencial, aqui em Santa Catarina, enfim, ou Paraná e Rio Grande do Sul. Mas, então, conversando com esse pessoal, alguns falam, poxa, mas então vou começar a olhar um pouco para fora do mercado financeiro, né? Eu acho que você sempre tem que estar diversificado, realmente, né, até a parte de imóveis, enfim, você tem os fundos imobiliários no mercado financeiro, mas algumas pessoas olham para imóveis, ou abrir novas linhas de negócio. Eu acho que a dica aí é importante você também não querer diversificar ou apostar em algum mercado que você não, que vai nessa linha que você falou, cara, de aprender, de saber onde você está colocando o seu capital. Às vezes a pessoa passou a vida toda, sei lá, sendo dono de supermercado e daqui a pouco ele vai querer abrir ali uma loja de informática. A gente sabe que, poxa, isso aí não dá certo. Então, tome cuidado em não investir em coisas que vocês não conheçam, porque por experiência própria a gente percebe que as pessoas se machucam bastante. Tá? Bom, não, se for experimentar, um valor insignificante, você não se incomode se você perder. Tá? Isso é importante. Coisa, você vai fazer uma viagem lá para os Estados Unidos, lá em Las Vegas, você vai jogar um pouquinho para conhecer, mas um dinheiro que você é insignificante. Exatamente. Tá certo? Para que você conheça a estrutura, tem um pouquinho de entretenimento, é um mercado, tá certo? Mas não um capital que você, não, agora eu estou vendo que vai chegar a 100 mil pontos, eu vou colocar 30%, 40%, 60% de todo o portfólio nisso. O mercado é muito forte. O mercado de renda variável
é desgraçadamente cruel, tá certo? E ela pune as pessoas incautas sem dó, tá certo? É isso aí. Bom, pessoal, eu vou aproveitar aqui, como a gente consegue compartilhar a nossa tela, eu vou compartilhar a tela e mostrar alguns fundos, enfim, alguns produtos que estão disponíveis na plataforma da XP. É chamado destaque, né? Não é uma indicação, tá certo? Não. O Elvis, ele como assessor autônomo de investimento, deixa eu deixar claro aqui, né? Antes deste encontro que nós tivemos, ele já passou para mim, eu fiz uma análise preliminar, ok? Eu disse, não, pode apresentar sim. Não é uma indicação, é um destaque que a gente encontra nesta plataforma aqui que a gente vem acompanhando também ao longo da nossa existência. Pode falar, Elvis. Legal. Então, primeiramente, tem bastante, eu vejo tem alguns investidores zerando algumas posições, enfim, de títulos públicos, ou estão tendo novos aportes. Então, o primeiro fundo que a gente encontra na plataforma em relação à liquidez, né, a ter um caixa. Então, o fundo se chama AF Invest, é o AF Gerais. É um fundo D+1, tem um histórico desde 2008. Vocês podem ver aqui, no ano ele está entregando 114% do CDI, mas o objetivo dele é próximo de 107%, 108%, é o que ele está entregando desde o início, tá? 107% do CDI, então um fundo bem legal de renda fixa, fundo caixa mais conservador. Aqui a gente consegue ver algumas premiações da empresa aqui, investidor institucional, na categoria de renda fixa. Valor Invest também recebeu algumas premiações em 2016 e 2017, e na Isto é Dinheiro também em janeiro de 2017 como o melhor fundo de acordo com a relação risco-retorno dos últimos 12 meses. Esse é 25 mil mínimo? O mínimo é 25 mil, e as movimentações mínimas depois são mais baixas de R$1.000. Tá? Esse é um fundo caixa que, enfim, a gente vai deixar depois a lâmina disponível, a lâmina está disponível dentro da plataforma da XP, mas seria uma opção para quem quer ficar tranquilo, quer ter um dinheiro em caixa, sem muita volatilidade. Uhum. Tá bom? Outro detalhe, já para uma segunda linha, acho que quem acompanha a gente há mais tempo está percebendo que bons fundos multimercados que a gente vem recomendando ao longo do tempo para complementar a carteira que a gente vem comentando, né? Para complementar a carteira dos investidores aí. Estão fechando, né? Eles estão fechando, exatamente, Sérgio. Então, o Guard D'Artagnan, Trust Long and Short, até o fundo da Adam Capital, o Adam Macro, grandes fundos da indústria fecharam para captação. O Azequest Multi é um dos fundos que continua aberto, mas por pouco tempo. Ele alcançou um patrimônio, um PL, um patrimônio líquido de 550 milhões de reais. E nós já temos a informação de quando ele atingir 600 milhões, ele vai fechar para captação. Então, uma informação aí de primeira mão para deixar todos os investidores aí atualizados, ligados. Ele é interessante por conta da liquidez dele. A maioria dos fundos multimercados possui uma liquidez de 30 a 31 dias. Tá. Esse fundo multimercado ele tem uma liquidez de D+1. Então, ele também é muito líquido. Ele vem entregando uma rentabilidade aí que vocês podem acompanhar no ano de 150% do CDI. E pegando o histórico dos últimos 3 anos, é legal a gente sempre pegar um histórico mais longo, 145% do CDI. Bastante, hein? É um fundo, é uma gestora bem conhecida, a Azequest, são muito fortes, muito robustos, então é legal o pessoal tá acompanhando. Eu recordo que eu dei indicação desse fundo há um tempo atrás, mas quem não está nesse fundo, apenas para conhecimento, o valor mínimo de aplicação é de 10 mil, né? Exatamente, Sérgio. Com movimentações de 5 e D+1, né? D+1 para liquidez. Então, quer dizer, é liquidez imediata isso aí.
Exatamente. Até não é muito recomendável para a caixa, né? Porque ele tem um pouco mais de volatilidade, mas para aquele investidor que, enfim, você tem a possibilidade de fazer essa troca rápida para aquele investidor que é muito mais agressivo, daqui a pouco ele até pode usar isso aí para a caixa também. Mas é um fundo mais agressivo, D mais um com resgate. Entendi. Um fundo, né, de 1 a 5, nós vimos aí, estaria na faixa de 3, 3,5 em termos de agressividade. Ok? Ok. Terceiro fundo de destaque aqui, nós já comentamos sobre ele, esse já é um fundo que vai atender a necessidade de uma pequena parte do grupo, que são para aqueles investidores qualificados, uma pequena parte, né, dos participantes do grupo do CR. Pinco. É o fundo da gestora Pinco, possui mais de 13 escritórios, aqui a gente pode ver um pouquinho, um histórico bem resumido, né? Mais de 13 escritórios espalhados pelo mundo, possui aqui, o número é impressionante, né, CR? 1,47 trilhões de ativos sob gestão de dólares. Então, é muita coisa, mostra a robustez e a confiança que a gestora passa para os seus investidores. Esse é um fundo que ele investe em renda fixa internacional. Aqui a gente percebe a linha de rentabilidade versus o CDI, então é um fundo mais flat, vem entregando o objetivo dele de 140 a 150 do CDI, nesse ano está até entregando um pouco acima do objetivo dele. Tá? Nossa. Esse 25 mil mínimo. O mínimo é mais baixo, é o mínimo ok, 25 mil, e também em relação à liquidez ele é muito bom. D mais 5. D mais 5, mais aqui, mais a cota. Mais a cota. 6, né? D mais 6, exatamente. D mais 6. Lembrando que os fundos internacionais, eles possuem um dia específico para você fazer a solicitação, né? Ele é sempre na quarta-feira. Então, nós podemos considerar que ele é um fundo D10, tá? Porque se você solicitar na segunda, obrigatoriamente a sua ordem vai ser registrada, vai ser executada só na quarta-feira. Isso é importante, hein? Deixar claro o pessoal. Toda quarta-feira, resgate e aplicação, né? Aplicar ou resgatar. Então, para quem tiver interesse em aplicar, tenta sempre deixar o dinheiro disponível só na quarta-feira. Não adianta deixar na segunda, seu dinheiro vai ficar ali parado sem nenhum rendimento. Tá bom? Então, é até quarta-feira às 15 horas. Até não. O ideal seria aplicar e resgatar... 1h30. Fundos ainda nós continuamos com a janela de 1h30. Fundo é 1h30. Isso. Tá bom? A plataforma de renda fixa que a gente conseguiu passar para as 15 horas. Tá. Legal. Deixa eu ver se eu separei mais alguma coisa aqui. Sobre o Gold, né? Você ia falar sobre o Gold? Isso. Deixa eu conseguir, eu não estou conseguindo puxar aqui. Aqui. Em linha com, acho que o CR vem comentando algumas formas de você também se prevenir, não sei se é em relação a alguns riscos que podem acontecer no mercado internacional, né, CR? Acredito que sim, então ouro é uma boa exposição nesse cenário, quando o cenário externo fica um pouquinho mais volátil, desafiador, enfim. O legal desse fundo, as características principais desse fundo é que você não tem uma exposição em câmbio. Isso. Você tem uma exposição em ouro e, juntamente, você tem uma exposição ao CDI. Você recebe o CDI, a taxa, o CDI, mais a rentabilidade do ouro. Então, ele te dá essa exposição em renda fixa brasileira, te dá uma gordura a mais aí. Ele paga 100% CDI mais a variação do ouro. Perfeito. E sem exposição cambial. Sem exposição cambial. Aqui, a liquidez dele D mais 8. Certo. E a aplicação inicial, R$10.000. Ok. Público-alvo, investidor geral. Perfeito. Você descompartilha aqui a tela, então?
Era isso aí, né? São essas. Eu só tenho mais uma menção, CR. Pode falar. Algumas pessoas estão olhando para para alternativas de crédito privado, ou seja, CRA, CRIs ou debêntures. Exato. Nesses últimos 6 meses, CR, nós tivemos 2 debêntures que elas tiveram o projeto, né, de infraestrutura daquelas debêntures, ele não estava bem alinhado. Então, essas debêntures, elas não foram interessantes para aqueles investidores que acabaram apostando nelas, né? Então, o que eu quero dizer? Debênture não tem FGC, então o risco que você corre é muito maior. Existe o pipeline agora de debêntures, ele tem a gente, para esse mês, para esse próximo mês e mês que vem, existem grandes opções de ativos AAA e AA. Eu acho que o investidor aí que procura debêntures deve investir em debêntures que não possuem um nível máximo de rate, de grau de classificação. Esse é o primeiro ponto. E o segundo, uma outra alternativa para quem quer ter exposição nesse tipo de ativo, seriam em fundos que só investem em debêntures. Na plataforma da XP a gente encontra 2, um é o XP Crédito XP Crédito Estruturado, e nós temos também um fundo do Crédit Agricole, que é infraestrutura. Então, um fundo desse, ele pulveriza bastante a exposição em debêntures, né? Eles investem em vários títulos de debêntures, então você tem um risco menor. Esse fundo aqui, ele vem entregando 120% do CDI nos últimos 36, deixa eu pegar aqui, nos últimos 36 meses. Lembrando que esse 120% do CDI, ele é um fundo que ele possui isenção de imposto de renda, tá? Então, a rentabilidade... Você está considerando como destaque no fato da pessoa que está pretendendo entrar em debêntures não arriscar, no momento da atual conjuntura, numa empresa específica, é isso? E sim via um fundo formado por diversas debêntures, tá? Onde você tem uma diluição de risco, é isso? Exatamente, é isso aí. Ah, tá. Então você e vai esse ter gráfico de rentabilidade é o quê? Está comparando o quê? O IMAB? Ele está acompanhando o IMAB, que é a parte de baixo, com a parte de cima, que seria o fundo. Ah, entendi. Entendeu? Procurando no site da XP, a gente tem uma lâmina ainda mais o acompanhamento mensal da rentabilidade desse fundo. Quem tiver alguma dúvida, alguma coisa, também é só comentar que a gente disponibiliza ali na sala. No final deste vídeo aqui, nós vamos colocar uma lâmina, né, com todos esses destaques aqui que a gente apresentou para vocês, para facilitar, né, a localização deles na plataforma aí da XP, valor mínimo e liquidez, tá? Perfeito. Então, a minha parte, antes de... Algum comentário a mais? Está tudo ok? Posso... A minha parte é rápida, só que eu gostaria de fazer a seguinte introdução, né? Eu sempre tive em mente, né, a gente acompanha o mercado há muito tempo, que o Brasil, ele é um país que, infelizmente, ele não se sustenta com taxa muito baixa, taxa Selic. Isso é histórico. Existe um pool de instrumentos econômicos que têm que estar sempre interrelacionados para que é chamado homeostase, um equilíbrio macroeconômico para que o país consiga ir para frente. O setor produtivo, o setor de investimentos, a arrecadação e o emprego. Ok? E isso está, historicamente, na faixa de quase 2 dígitos percentuais. O Brasil consegue ir para frente, poucas palavras, com uma taxa muito próximo dos 10% ao ano. Aí consegue ter crescimento do PIB, reduzir drasticamente o desemprego e arrecadar mais, porque a economia está pujante. O PIB crescendo aí em torno de 2%, 3% ao ano.
Então, eu posso dizer categoricamente que essa taxa baixa aí, em torno de 6, 7%, isso não se sustenta no médio e no longo prazo. É cíclico o negócio. Bastará a economia começar a tomar 2,5%, 3% ao ano, vocês vão ver depois de um ano e meio, assim, já a inflação dando sinais de alta e a Selic voltando a subir. Não é só eu quem fala isso. No mês passado, eu assisti uma entrevista sensacional, espetacular, com um antigo ministro da Fazenda nosso e presidente do Banco Central no governo Itamar Franco e ministro da Fazenda no primeiro governo do Fernando Henrique, o seu Pedro Malan. Ele falou textualmente isso que eu estou falando. O Brasil ele não consegue caminhar, né, a passos razoáveis se não tiver uma taxa Selic beirando aí 9%, 10%. E eu fiquei surpreso, porque isso é alguma coisa minha, tá certo? Mas eu vendo Malan falando isso, falei, poxa vida, me senti motivado, né, e comovido ao mesmo tempo. Então é isso, gente. Nada de preocupação, desespero nessa época de juros baixos. O Elvis mostrou alguns destaques, tá certo? Vamos diversificação, mas sem fazer aquela diversificação burra, diversificar em muitas coisas que no resultado final não agregar tanto. Eu digo segmentar assim 3, 4. Eu vou mostrar já na sequência como é que se deve fazer uma alocação, ok? Sérgio, se tu me permite também, além de não diversificar tanto, essa diversificação burra, como você comentou, eu acho também é legal a gente comentar para os nossos investidores de não também ficar girando muito a carteira. A girar a carteira. A gente sabe que isso, até alguns outros assessores ou corretoras acabam falando, não, poxa, vamos mudar para cá, não sei o quê. A gente sabe que não, talvez são por outros motivos, né? Então, acho que é importante, então, você fazer muito girar, você acaba pagando muito imposto de renda, você sai de um fundo que ele pode começar a reagir e vai num fundo que ele está pagando muito, e daí aquele fundo começa a ter uma desvalorização. Então, acho que tem que ter esse cuidado também. Exato. Deixa eu compartilhar minha tela, então. Share screen. Vamos lá. 1 e 2. Exato. Só deixa eu aproximar as duas aqui. Bom, gente, esta aqui é a nossa planilha conhecida, que vocês encontram no meu site, né, o site CR2 Multimercados, que é aquela planilha em que tem a distribuição dos diferentes classes de ativos e períodos de vencimento em função do grau de risco, de tomar risco do investidor, partindo desde o super conservador até o mais agressivo. E esta aqui estão os nossos percentuais sugeridos de distribuição, para que vocês não saiam, evitem sair desses percentuais aqui. Não precisa ser exatamente esses percentuais, mas não sair muito fora, né, gente? Lembrando que cada coluna, né, ela é dinâmica, não um percentual fixo, ou seja, caso o investidor opte em não investir em uma determinada classe de ativo, aqui, ó, por exemplo, eu sou conservador e aqui o Carlos indica 5% em debênture. Eu não quero operar aqui. O que eu faço? Eu invisto em outras classes de ativos para compensar esse percentual, sabendo que a soma aqui tem que dar 100%, ok? Então eu vou, sei lá, eu não quero operar CRI, CRA, debêntures, então eu vou colocar em típica mais longa, vou colocar 15% aqui, ou vou colocar 12% e aumentar 3% aqui em típica mais curto. É isso que eu quis dizer. Então, vamos começar da seguinte maneira. Olha só, isso aqui é chamado árvore de investimentos, ou um mapa mental. O que significa isso? Você pega uma folha A4, uma folha de caderno e começa a mentalizar as 3 grandes divisões de investimentos que possa ter a tua carteira. Aqui, ó. Isso aqui é os 3 grandes grupos.
Eu coloquei uma base de cálculo R$100.000, tá? Com o meu perfil conservador moderado. Tá? Essas 3 grandes classes são o seguinte: você tem que ter renda fixa, a segunda grande classe é renda variável e a terceira são investimentos em hedge, de proteção, que é algo que aconteça de ruim no mundo ou internamente aqui, a sua carteira esteja relativamente, a sua carteira global financeira esteja relativamente hedgeada ou protegida. Eu propus isso daqui, ó, 70% distribuição inicial, 70% em renda fixa, 20% em renda variável e 10% como renda variável hedge. Marcelo, eu não estou acostumado a hedgear minha carteira. Acostume-se a isso a partir de agora. Porque todo investidor multimercado que se preza, um percentual pequeno da sua carteira, em torno de 8% a 12%, tem que estar em investimento de proteção, caso aconteça algum caos aí no mercado financeiro interno e externo, certo? Que reflita diretamente a nossa carteira global. Esse hedge significa o quê? Significa papel moeda de moeda forte, ou fundo específico desta moeda, e ouro, gente. Sempre em crises internacionais, o ouro dispara sensivelmente. É só acompanhar o gráfico que vocês vão confirmar isso aqui que eu estou falando. Tá? Então, vamos ver aqui. Vamos começar por esse mais fácil aqui, né? Então, R$100.000, aí, 10%, 10 mil. Aqui é uma proposta, ó, distribuir 50% a 50% num fundo ouro, tá? Com proteção cambial. Tá? 50% de 10 mil é 5 mil. E 50% com dólar papel ou euro papel. E eu ensinei a vocês como é que vocês adquirem este tipo de produto. Ou quem não gosta de guardar o ouro, aliás, o dólar e o euro em casa, existem os fundos passivos em dólar. Tem o fundo dentro da plataforma XP, se não me falha a memória, tá? E nós temos aquele Votorantim tradicional, ok? Então, esta é a primeira distribuição recomendada. Lembrando que fundo ouro, tá, aí no mercado, existem 2 tipos. Existe aquele que ele sofre uma exposição cambial também. Ou seja, você corre o risco, se mesmo o ouro tendo valorizado, mas se o dólar cai, ele já afeta a tua rentabilidade. Perfeito? É o caso específico daquele fundo da Orama. Agora, já o fundo que a gente indica também, o da XP, ele já é um fundo que ele está redeado em cambial, tá certo? Você não sofre com a oscilação do dólar, é apenas exclusivamente na variação do ouro e de quebra ele já te paga 100% do CDI. Tá certo? E vamos aqui a sugestão de 70% aqui em renda fixa. A gente distribuiu assim, desta maneira, colocando 60% desses 70%, tá certo? Em tesouro direto e 40% distribuído entre bancos e financeiras. Ok, gente? Aqui é calculadora, hein? Olha simples. Ó, base de cálculo, 100. Então, 70%, 70. Desses 70 mil, eu optei em colocar 60% em tesouro direto. O que eu faço? Pego os 70 mil aqui, vezes 60%. 6 vezes 7, 42. 42 mil distribuídos em tesouro direto e bancos e financeiras, o restante de 70. Ok? Ótimo. Desse em tesouro direto, aqui eu tenho estas possibilidades aqui, ó. Tesouro Selic para reserva de emergência. Tesouro pré-fixado, né, nesse momento em que nós estamos vivendo uma queda na taxa de juros. E o típica, o Tesouro IPCA mais longo, que é o investimento mais aposentadoria. Aqui você distribui no percentual que você deseja. Sei lá, você quer colocar 15% em reserva de emergência,
e o restante distribuído em pré e típica longo. Sobre o típica longo, você pode considerar sim, que é uma orientação interessante, que você utiliza 80% para investimento, como nós estamos fazendo, que é operações especulativas, que o pessoal está me acompanhando há 2 anos, nós fazemos isso, e 20%, né, do que você vai alocar, objetivando apenas um complemento da sua aposentadoria, ok? Típica longo, eu digo, típica 35 e o típica mais 45. E aqui você tem bancos e financeiras. Aqueles 40%, que nessa base 100 dá 28 mil, você distribui aqui. Você tem CDB de liquidez diária, que serve tanto para stand-by como reserva de emergência. Lembrando que existem 2 instituições financeiras, bancos médios, que nos pagam 100% do CDI. Né? A gente tem trabalhado com quem? Com o Banco Sofisa e o Banco Intermédio. LC de financeira, RDB, também de financeira, com liquidez diária, 1, 2, 3, 5 anos. E aqui você faz a distribuição conforme você acha interessante, tá certo? Dependendo do momento econômico, dependendo da situação em que você esteja, talvez você coloque mais em termos de liquidez diária, em stand-by. Ok? Isso aqui é muito subjetivo. E na parcela, né, para finalizar aqui, os 20% da grande distribuição aqui em renda variável, como é que poderia ser feito isso? Poderia ser feito uma boa distribuição assim, distribuindo em fundos de índice, um pouco em ações, um pouco em fundos multimercados e o restante em fundos imobiliários. Tá? Eu fiz um exemplo distribuindo desta maneira. Eu coloquei 40% em fundo de índice, 30% em ações, 20% em fundos multimercado e 10% em fundos imobiliários. Somando, 4 e 3, 7, 7 e 2, 9 e 1, 10. Se nessa distribuição inicial, renda variável deu 20 mil reais, fundos de índice, 40% de 20 mil reais, 4 vezes 2, 8 mil. Em ações, 30% de 20 mil, 6 mil. Fundo multimercado, 4 mil, 2 mil. Aqui, como sugestão, 2 fundos EFTs, né? Fundos de índice, o BOVA11, meio a meio, meio em BOVA11, 4 mil, e 4 mil Standard Poor's 500. Tá? Ações de empresas, nunca mais, tá? Se você faz uma distribuição visando não mexer na sua carteira, o ideal seria 3, 4, no máximo 5 papéis, viu, gente? De segmentos diferentes. Mineração, construção civil, bancos, energia elétrica, holding, imobiliário e assim por diante. 6 mil você distribui da maneira com que você achar conveniente. Fundos multimercados, 4 mil. Eu não sei se nós temos fundos multimercados com volume pequeno. Temos, Elvis? 4 mil... Não, né? Acho que o mínimo é 5. Eu acredito que não. Alguma coisa com 5 a gente vai achar. Então, aqui você pode mudar um pouquinho os percentuais, para que force um valor mínimo aqui em multimercados, em commodities exterior, e um pouquinho fundo imobiliário, tá certo? Selecionando 4 empresas, 4 fundos, e assim você começa assim, mas Carlos, mas eu não tenho 100 mil, eu tenho 30, eu tenho 40, não importa. É só trocar a base de cálculo e trabalhar assim, 30 mil, né? 30 mil, aí 70%, 20, 10, e vai distribuindo. Isso é chamado mapa mental. Tá? Primeiro coloca tudo no papel, esboça, aí depois você vai atrás das alternativas. Deixa eu só descompartilhar aqui. É isso, Elvis, entenderam? Legal, CR, muito bom. Tá? É um mapa, tá? Um final de semana, tá? Um momento que você estiver no seu lazer, na sua área de entretenimento, fique reservado aí durante 1 hora, assim, e faça um organograma como esse, um mapa mental.
e depois vá atrás dos produtos que se enquadrem dentro daquele seu perfil. É rápido para fazer isso? Não. Às vezes demora meses até você ajustar, mas é assim que faz. Começa lendo aquela minha planilha, as distribuições, veja o seu grau de risco. Né? Não, eu não suporto perder nada. Não gosto de perder absolutamente nada durante o mês. Então, você começa com o conservador. Né? Verifica os percentuais de distribuições sugeridos, faça a sua árvore financeira de distribuição em função daquilo que você tem financeiramente e distribui. Ah, Carlos, e quando é que eu vou girar a minha carteira? Não, a minha eu giro, sabe quando? Anualmente, ou de 6 meses. Aquelas indicações que eu dei ao longo de todo o tempo, eu fico com ela ali, tá certo? Fazendo só a computação no primeiro dia útil do mês, tá certo? Eu não fico girando muito a carteira. Quando é que eu devo fazer o giro da carteira? Você estabelece uma data. Eu quero fazer anualmente. Eu quero fazer a cada 2 anos. Tá certo? Sem se preocupar, gente. Não pode ficar obcecado querendo girar a planilha. Não, isso aí tem que dar tempo ao tempo para ela maturar, ok? Aí o que acontece? Imaginemos que a parte de renda variável a gente desenvolveu como 20%, quanto era? 60, 70 e 20, né? 20% em renda variável e 70%. Imagine daqui a 1 ano, daqui a 2 anos, quando você vai fazer a verificação, você tem a renda variável com 25%. Tá? Né? Ela começou com 20% por 25%. É aí que eu faço a venda da renda variável para colocar em renda fixa, para que os percentuais voltem ao padrão normal. Fazendo isso, na teoria do portfólio, é a mesma coisa que você pensar em vender na alta, ok? Comprar na baixa e vender na alta. Você está vendendo alguma coisa que valorizou, aumentou o teu percentual total, né, do portfólio global, de 20 para 25, então, quer dizer, houve uma valorizada na minha carteira, nas minhas classes de ativos na renda variável. Então, eu vendo, tá certo? Uma parte deles e compro renda fixa para os percentuais ficarem equilibrados de novo. Tá certo? Essa é a teoria clássica do portfólio. Entendeu? Não preciso fazer giros contínuos. Não, acompanha os percentuais globais depois de um período. Tá certo? Ah, e se a renda variável, em vez de 20%, começou a estar 15%? Significa o quê? O mercado caiu. Tá certo? Então, quem gosta daquela teoria lá do buy and hold, tá? Vai comprando. Ok? Então, tira dos resgates ou de novos aportes que você faria na renda fixa e coloca na renda variável, mantendo sempre equilibrados os percentuais globais das 3 classes. 70%, né, em renda fixa, 20% em renda variável e 10% em hedge. Entendeu? Matemática simples. Legal, Cé. Eu acho que é importante também, só para complementar, finalzinho da alocação da carteira, às vezes o investidor ele não tem a disponibilidade líquida, não tem a totalidade do investimento, né, do volume financeiro líquido naquele momento. Então, eu estou com 50% agora para já começar a melhorar a minha carteira. Então, é legal também esse 50%, você dentro dessa alocação de carteira que você está mencionando, poxa, a gente já focar para aquela classe de ativos que está mais interessante no momento. E depois a gente vai realocando e vai deixando ela 100% equilibrada. Então, isso é legal também o investidor ficar atento. Você está se referindo o quê? A pegar a bola da vez? Iniciar investindo na bola da vez? Na vedete, é isso? É claro, vamos supor, você tem 50% disponível aí na carteira. Desses 50%, quais, claro que nunca ultrapassando os limites, mas quais que são os ativos, de acordo com o perfil conservador, moderado, agressivo ou super agressivo,
quais são os ativos que estão me dando que estão mais interessantes no momento. Vou te dar um exemplo. Um ano atrás, ou há meio ano atrás, poxa, ativos pré-fixados estava interessante. Se eu estou com 50% do meu capital ali, por que eu vou colocar alguma coisa na Selic desse 50%, se eu, daqui a um mês ou 2 meses, eu vou ter aqueles outros 50% que eu posso alocar em Selic, e já não vou aproveitar aquele momento para fazer os investimentos no pré-fixado. Sim, daqui claro, a 2 claro. meses, daqui a 2 meses, o pré-fixado já não vai ter uma rentabilidade mais tão interessante. Claro. Então, essa sacada de... Entender. Então, é importante o investidor estar de olho nisso também. Em dezembro, então, eu, você e o Pauli, o encerramento com o 9º Copoi, perfeito? Fechado. Então, nós vamos trazer uma novidade, vamos ver se a gente faz numa tomada externa, tá certo? Num local, num ambiente de happy hour. Vamos fazer um belo Copoi de fechamento, porque é logo depois do curso de independência financeira, vocês também encerramento do ano. Então, vamos elaborar surpresas para os nossos investidores e já com perspectivas para 2018. E será um Copoi longo, certamente. Perfeito? Legal, Céi. Então é isso. Elvis, muito obrigado pela sua participação, sempre ativo, ok? Então, sempre quando tiver oportunidade, assim, com a agenda cheia, utilizamos a nossa plataforma ao pé do ouvido. Bacana. Então é isso, gente. Obrigado pela audiência, sucesso, boa sorte e até o próximo Copoi. Abraços. Legal, pessoal. Grande abraço. Contem com o time da Patrimônio. É isso aí.